Bom dia de novo. Dá bom dia para quem está do seu lado, não precisa abraçar, né? Não precisa beijar, para não, se você tiver com Covid, não passar para ninguém. Olhe para trás, dá um bom dia para quem está atrás, na frente, dá um sorriso por detrás da máscara aí. As pessoas vão saber que você está sorrindo. Isso é bom para os tímidos, né? A gente que é mais tímido não gosta de ficar sorrindo muito publicamente. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade no tema Pilares e hoje é a última semana. E talvez o mais polêmico de todos. É talvez a pergunta que eu mais recebo nas minhas caixinhas de pergunta lá do Instagram. Pastor, você é cessacionista ou continuista em relação aos dons espirituais? E hoje vocês vão descobrir um pouco mais sobre isso. Meu lado pentecostal. Nem tanto. Somos uma igreja que crê na continuidade dos dons. A Cidade 5, ela, já de início, eu já digo a vocês que ela é uma igreja que acredita, né? Nós acreditamos, por meio da nossa confessionalidade, nós entendemos que os dons, eles continuam nos nossos dias. Para isso, eu vou dividir o sermão em duas partes. Ele será exposto a todos vocês em duas partes. A primeira parte, ela se refere a uma defesa sintática e breve da perspectiva continuista ou continuacionista. Alguns falam continuacionismo, para não dar a confundir com o princípio de continuidade dos aliancistas em relação ao o Antigo e o Novo Testamento. Então, alguns falam continuacionismo, mas é a mesma coisa, continuismo, continuacionismo em relação aos dons. Então, eu vou fazer no primeiro momento uma breve defesa, por meio da exposição do texto, do que Paulo prega, do que Paulo nos ensina. E a segunda parte se refere a um caminho superior sobre os dons espirituais, sendo esse o clímax de uma igreja cheia do Espírito Santo e como a igreja deve viver o seu uso de dons, firmada nesse caminho superior que Paulo nos traz aqui em 1 Coríntios. Não serão dados detalhes a respeito dos dons, né? Então, como eles funcionam, como que eles se dão. Não tenho tempo para fazer isso aqui. Espero que daqui a um tempo nós possamos expor essa carta por inteira. Mas uma defesa da forma como cremos e o estabelecimento do que é fundamental para a nossa igreja lidar com a presença dos dons espirituais no seu meio. Para isso, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 31. 1 Coríntios 12, verso de número 31. Já tem gente orando em línguas aí, ó. 1 Coríntios 12, verso de número 31 diz o seguinte: procurai com zelo os melhores dons. E agora vos mostrarei um caminho muito superior. Mesmo que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, mas não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, se não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal. Não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais é vencido. Mas havendo profecias, serão extintas. Havendo línguas, silenciarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos.
Mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Portanto, agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus Cristo, por meio do Teu Espírito Santo, se faça presente entre nós aqui hoje, nessa manhã. Não permita que as minhas limitações atrapalhem o Teu povo de aprender da Tua palavra. Nos traga reverência a este momento, Pai. Nos leva a Te adorar durante a exposição da Tua santa palavra. Ilumina as nossas mentes e incendeia os nossos corações. Nos capacite com dons espirituais, mas sobretudo, Pai, nos capacite com o ágape, com o amor ágape, mencionado aqui em 1 Coríntios 13. Para que por meio deste amor fique evidente para todos a presença do Teu Espírito Santo aqui entre nós. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém. 1 Coríntios capítulo 13, para muitos estudiosos, ele é considerado como um hino. É uma música, é um hino maravilhosamente bem escrito, lindo demais, pelo tamanho da beleza que há em cada palavra, verso a verso. Ao ler a moldura que cerca o capítulo 13, e essa moldura que eu me refiro é toda a carta de 1 Coríntios, mas em específico o capítulo 12 e o capítulo 14, percebemos que Paulo chega aqui no capítulo 13, no clímax da sua argumentação, no ponto mais alto da sua argumentação. De certa forma, até parece que destoa um pouquinho do que Paulo está tratando no capítulo 12 e do que ele continua tratando no 14. Então a gente percebe que Paulo faz uma interrupção. Ele está fazendo uma defesa, uma explicação dos dons espirituais, interrompe, traz o capítulo 13, fala do amor, depois ele retorna no capítulo 14. E chega até, em alguns momentos, a dar uma impressão de que os dons espirituais são até meio que inúteis, comparado ao tamanho e à importância do que Paulo está tratando aqui sobre o amor no capítulo 13. Quando colocados de lado a lado, os dons perdem o seu valor, comparados à grandeza do amor na vida da igreja. Eu costumo pensar esse texto de 1 Coríntios 13, quem gosta de comer, talvez vai concordar comigo, como um cheeseburger, onde você tem pão, o hambúrguer e o pão. Você tem o capítulo 12 falando dos dons, você tem o capítulo 13 falando do amor, e você tem o capítulo 14 falando do pão. Então, sempre que você olhar para isso, desde que você não esteja fazendo um regime, uma dieta, lembre-se de um cheeseburger. É uma espécie de sanduíche, essa perícope de 1 Coríntios aqui. Então, nós temos o capítulo 12 falando dos dons, uma pausa no capítulo 13 e uma continuidade da argumentação paulina no capítulo 14. E a grande tragédia em relação a isso, em relação a esse texto, eu diria que é ler ele sem a moldura do capítulo 12 e do capítulo 14. Porque se você foi casado, se você casou e utilizaram esse texto, teu casamento não perde a validade, fica na paz. Mas não é de casamento que se trata esse texto. Não é do amor eros, mas do amor ágape. É de um amor que se refere à fraternidade, ao irmão, ao amor que vem de Deus e que nós compartilhamos com os nossos irmãos. É um amor eclesiástico, eu diria. É um amor de igreja. Está falando de relacionamentos que dizem respeito à igreja. É óbvio que se nós tirarmos o capítulo 13 da moldura, se aplica sim ao casamento, mas não é isso. Lembre-se
do cheeseburger. Antes de mais nada, antes de nós começarmos a falar sobre isso, sobre o capítulo 13, eu preciso expor 3 pontos importantes aqui na nossa argumentação em defesa do continuismo. Como eu disse anteriormente, nós vamos dividir esse sermão em 2 partes. Uma defesa da continuidade dos dons espirituais hoje e a explicação de como viver esses dons por meio da exposição de Paulo aqui nessa carta. Mas antes disso, eu preciso enfatizar alguns pontos, 4 pontos importantes, aliás, não são 3, são 4 pontos importantes a respeito do que cremos e de alguns princípios importantes que temos como fundamentais para a nossa igreja. O primeiro ponto, o primeiro de tudo, o que é um dom espiritual? A gente está falando de dom, mas o que é um dom espiritual? Wayne Grudem diz que um dom espiritual é qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja. Ou seja, talentos que são de uso comum, como por exemplo uma boa voz para cantar, um talento musical, artístico, não é um dom espiritual. Isso é um dom natural, que um ímpio pode ter, por meio da graça comum. Dons espirituais, eles são firmados e fechados somente para o uso da edificação do corpo de Cristo. Você pode ter um ímpio que canta maravilhosamente bem, mas isso não é um dom espiritual. Dons espirituais são derramados somente para aqueles que nasceram de novo da água e do Espírito. Ele tem como um fim exaltar a glória de Deus e edificar a igreja, edificar o corpo no caminhar de santificação, de aperfeiçoamento do povo de Deus. Por isso, talentos de cunho artístico, de cunho nesse sentido, nós não podemos tratá-los como dons espirituais, são dons naturais. Existem 2 categorias de dons, e nós vamos colocar da seguinte forma: é óbvio que todos são dons sobrenaturais, mas geralmente os estudiosos dividem entre dom de cunho natural e cunho de dom miraculoso. Então, os dons de cunho natural, resumidamente, são o dom de ensino, de misericórdia e de administração. São os dons que Deus concede a alguns crentes para que estes sirvam a igreja do Senhor. E os dons de cunho miraculosos seria o dom de profecia, o dom de cura e o dom de discernimento de espíritos. Então são dons de cunho miraculosos. É óbvio que ambos são dons sobrenaturais. Mas essa divisão é importante para entender como eles vão ser administrados no dia a dia da igreja de Cristo. O segundo ponto que eu queria deixar claro aqui é que você pode estar se perguntando o que é continuismo em si. E o que é a diferença do continuismo e do cessacionismo? O que é cessacionismo? Essas palavras estranhas aí, Fabinho. O que é isso, cara? Bom, basicamente um continuista, ele acredita que os dons mencionados em 1 Coríntios, Romanos capítulo 12 e Efésios capítulo 4, verso de número 11 em diante, principalmente, eles continuam em uso nos nossos dias. Eles continuam sendo usados na igreja de Cristo. Em contrapartida, aqueles que não creem nisso, os cessacionistas, eles creem que esses dons eles cessaram. E aí existem 2 perspectivas em relação ao cessar dos dons dentre os cessacionistas. Primeiro, é que alguns acreditam que os dons eles cessaram na era apostólica. Quando o último apóstolo morreu, João, ali se cessou os dons espirituais. Eles eram necessários para a organização inicial da igreja do Senhor. Outro grupo de cessacionistas, e esse grupo eu me simpatizo um pouco, confesso a vocês, com essa perspectiva, é o grupo que defende que o cessacionismo ele se esgotou no fechamento do cânon bíblico. Quando foi fechado o cânon bíblico, alguns séculos mais tarde, do início da igreja ali, da morte dos apóstolos, alguns séculos adiante, quando fecha-se o cânon bíblico, cessam os dons. Temos gigantes que defendem essa perspectiva nesse sentido, como por exemplo o R.C. Sproul, autor do livro Somos Todos Teólogos, acredito que muitos conhecem, ele é um defensor dessa perspectiva. Também temos, por exemplo,
o doutor John MacArthur, que é um defensor dessa perspectiva de que os dons espirituais cessaram quando houve o fechamento do cânon das Escrituras Sagradas. Por mais que eu seja tentado a crer dessa forma, não é o que eu, pela análise dos textos, eu abraço, e por esse motivo, Cidade 5 não é uma igreja cessacionista. Terceiro ponto muito importante que eu gostaria de enfatizar: nós não somos melhores do que ninguém. Somos pó. A Bíblia diz que nós viemos do pó, somos pó, passageiros. Vamos, viemos, estamos aí à mercê da graça de Deus. Somos resgatados pelo bom pastor. Nós não salvamos a nós mesmos por nossas boas obras, por isso nós não temos motivo algum para sermos arrogantes no tocante a esse assunto ou a qualquer outro assunto em relação à maneira como nós somos igreja. Nesse sentido, eu quero enfatizar dois mestres que são uma referência para mim de humildade quando se trata de divergências não essenciais na igreja, no corpo de Cristo. Um deles é o R.C. Sproul, que eu citei agora há pouco, e o outro é o professor Franklin Ferreira, meu professor. Se você for ler as obras deles e o comportamento deles, você vai ver uma catolicidade madura, um respeito às questões não essenciais daqueles que discordam de nós em relação a essas questões, de algo muito cordial, muito respeitoso. Então nós precisamos, como diria o próprio Dr. Sproul em certo momento, que nós, quando temos uma discordância com alguém, nós precisamos colocar a integridade à frente do debate. A integridade à frente do desejo, inclusive, de vencer um debate. E fazemos isso apresentando o pensamento contrário ao nosso, com veracidade, com força na argumentação. Ou seja, quando nós falamos daqueles que discordam de nós e apresentamos a ideia daqueles que não pensam como nós precisamos falar com respeito, com honra. Porque, como diria o Dr. Sproul, a coisa mais importante em uma contra-argumentação, numa argumentação, num debate, é a integridade. Não é vencer o debate, mas é a integridade. Então, nesse sentido, eu queria colocar isso como um princípio para nós, como igreja, que jamais sejamos arrogantes em relação a essa questão dos dons espirituais, inclusive porque o texto nos inibe desse comportamento. Quarto ponto, respeitamos os nossos irmãos da posição cessacionista, principalmente por entender que essa questão não é essencial para a igreja. Ou seja, ela não fere o dorso central, a estrutura central do evangelho, das doutrinas do cristianismo, da fé cristã. Por isso, irmãos que assim creem são bem-vindos como membros na Cidade 5. Desde que entendam que nós não pensamos dessa forma. Irmãos que são mundialmente conhecidos como referência da defesa da cessação dos dons espirituais, devem ser respeitados por nós. Eles são respeitados por mim, pelo menos, como irmãos sérios e que, inclusive, nos abençoam por meio do seu trabalho e, sendo um pouco irônico aqui, por meio dos seus dons espirituais. Sendo nós continuistas, nós diríamos que, de forma divertida, somos abençoados pelos dons espirituais dos irmãos cessacionistas que não acreditam nos dons espirituais. Mesmo que eles não creiam na continuidade dos dons, eu quero citar, inclusive, 3 referências aqui, que são referências para nós, mas que pensam diferente de nós nesse sentido. Dr. John MacArthur, Michael Horton e R.C. Sproul. São gigantes, tem vários outros, mas eu gostaria de citar esses 3, porque esses 3 me influenciam muito, inclusive, eu indico muito para vocês a literatura desses irmãos queridos e piedosos. Dito isso, verso de número 8, aliás, voltando ao texto aqui, quando Paulo, ele inicia a sua argumentação em relação aos dons espirituais, ele coloca algumas situações que já nos dão um lampejo de que tipo de comportamento a igreja deve ter em relação a isso. Então, lá em 1 Coríntios, verso de número 7, 12, capítulo 12, verso número 7, Paulo diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Ou seja, o dom espiritual, ele não é para benefício de quem porta o dom, mas é para benefício comum, ou seja, o benefício da igreja.
Um outro detalhe é que no versículo de número 11, aqui do capítulo 12, ele diz que, mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Ou seja, dons não estão no nosso controle. No sentido de que nós determinamos que temos um dom, ficamos insistindo nesse sentido, para que pessoas recebam dons espirituais. Isso está nas mãos de Deus, o Espírito realiza isso, e é de vontade soberana dele que isso acontece. E nesse sentido, é interessante observar que Paulo, ele nos coloca num prumo, num caminho que nos dá humildade para lidar com os dons espirituais. E na defesa que Paulo faz aqui em relação aos dons, o que nós precisamos perceber é que há um caminho superior. Geralmente as pessoas elas ficam focadas em entender o que é o seu dom, o que querem ostentar, quais são as suas capacidades, qual é o melhor manifestação de dom, qual que é o melhor comportamento, enfim, coisas nesse sentido, quando na verdade não é disso que se trata a argumentação de Paulo. Paulo está defendendo aqui uma coisa muito mais importante em relação a isso, que é o princípio do amor, o princípio ágape dos dons espirituais. Quando Paulo inicia sua argumentação em relação a isso, ele diz que procurai com zelo os melhores dons, ou seja, se ele nos exorta a procurar com zelo os melhores dons, é porque de fato os dons continuam em vigência. A exortação de Paulo não se define somente à igreja de Corinto, ou seja, isso se aplica a nós. Os dons espirituais, eles estão vivos para o uso da igreja. Todavia, o que Paulo nos coloca aqui é que existia um caminho superior, um caminho que ia além do que simplesmente possuirmos dons espirituais. E nesse sentido, Paulo nos trata o assunto do amor como sendo um pilar para a vivência dos dons espirituais. Deixa eu só organizar meu sermão que eu me baguncei aqui, gente. Só um minuto. Como a gente entende que o Espírito Santo começa a agir no preparo do sermão, a gente precisa seguir fielmente o que está no sermão. Só um minuto, gente, me perdoem pela falha. Eu mexi no sermão antes e acabei colocando errado as folhas aqui. Amém. Continuando, retomando. Então, o que nós precisamos entender em relação à argumentação do apóstolo é que ele faz uma defesa disso. E como eu falei no início, defendendo o princípio do continuismo, nós precisamos observar alguns detalhes. E para isso, nós vamos lá para o final do texto, ao invés do início. Eu vou fazer uma inversão de aplicação e de exposição do texto. Nós vamos lá para o verso de número 11, para entender o que Paulo está falando em relação aos dons. Veja, lá no capítulo 8, Paulo diz o seguinte: o amor jamais é vencido. O amor jamais é vencido. Ele diz no verso número 8 que o amor jamais será vencido, ou seja, o amor é algo eterno, o amor é algo que não cessa, o amor é algo que continua por todo sempre. Em relação aos dons, olha só o que Paulo continua dizendo no verso número 8. Mas havendo profecias, serão extintas, havendo línguas, silenciarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Ou seja, o amor é eterno, não há cessacionismo para o amor. Em relação aos dons, contrapartida, há sim um momento onde eles cessarão. Mas que momento cessarão? Quando cessarão os dons?
Paulo responde no verso de número 10, dizendo o seguinte: mas quando vier o que é completo, ou em algumas traduções, o que é perfeito, então o que é parcial será extinto. O que é parcial? Verso de número 9, ele diz: porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Ou seja, os dons, a manifestação dos dons espirituais é algo parcial, é algo incompleto, é algo imperfeito. O que nós podemos entender aqui, que Paulo está nos dizendo, é que quando vier o que é perfeito, os dons cessarão. O uso dos dons cessarão. E vejam, meus irmãos e minhas irmãs, Paulo está utilizando uma linguagem escatológica, uma linguagem que aponta para o fim de todas as coisas, para o fim dos tempos, de tudo, quando Jesus voltar. Para isso, nós precisamos analisar 3 razões que Paulo se utiliza no final do capítulo 13. O primeiro é no verso de número 11, quando ele diz: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Paulo começa seu primeiro argumento para explicitar o fato de que há uma imaturidade, há uma parcialidade, há algo imperfeito, se referindo ao estado dele como criança. E ele usa isso porque o que ele quer dizer é que quando criança nós precisamos de uma comunicação diferente, nós precisamos de ferramentas diferentes. Por exemplo, quando um pai vai ler a Bíblia para o seu filho, ele não pega uma versão do hebraico, do grego e lê para o filho. Ele vai ler com uma linguagem que a criança entende, mantendo-se os princípios. Por quê? Porque a criança precisa de umas ferramentas a mais, porque ela não tem o seu entendimento cognitivo pleno para poder entender alguma coisa. Então, o que Paulo está dizendo aqui, o que ele esboça aqui é que a igreja, ela está na sua infância, ela não está na sua idade adulta. Por isso, entendo eu, que os dons não cessam. A segunda razão que Paulo argumenta aqui é que ele utiliza de características de alguém que enxerga, mas não enxerga tudo plenamente. Veja só o que ele diz no verso número 12. Porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Vejam, meus irmãos, no tempo em que Paulo escreve essa carta, os espelhos eles não eram como é nos nossos dias, uma visão nítida. Era uma visão embaraçada, era uma visão nebulosa, não dava com detalhes precisos, a expressão, os detalhes do rosto de alguém que se olhava diante de um espelho. O que ele está dizendo aqui? Ele se usa dessas características de alguém que enxerga de forma parcial, porque ele está se referindo ao momento em que nós, igreja, nos encontramos. Nós não podemos dizer como igreja que entendemos plenamente as coisas. Nós não conseguimos nem coadunar a soberania de Deus com a responsabilidade humana. A Bíblia não deixa claro isso para nós. Ou seja, ainda é nebuloso algumas questões, alguns pontos são nebulosos para nós. Ou seja, nós vivemos esse momento. Por vivermos esse momento, voltando ao versículo de número 10, não podemos dizer e afirmar que não veio ainda o que é perfeito, não veio ainda o que é completo. Ainda não conhecemos plenamente como somos conhecidos, nas palavras do apóstolo aqui no verso número 12. E por fim, no verso de número 13, onde Paulo finaliza esse maravilhoso hino de amor, sobre o ágape, colocando a superioridade do amor em relação a 2 coisas da vida da igreja, 2 coisas que são presentes ainda hoje, coisas que não cessaram no cânon bíblico ou na morte dos apóstolos, que é a fé e a esperança. Olha só o que ele diz no verso número 13, portanto, agora permanecem estes 3, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Por que o amor é o maior deles?
justamente porque o amor é eterno. Porque o amor é um atributo de Deus. O amor flui de Deus e vem para a igreja. Jonathan Edwards diz que o céu é um mundo de amor. Nós viveremos num mundo de amor. E esse é o tempo em que virá o que é perfeito. Essa plenitude de amor, onde não haverá pecado, onde tudo aquilo que nós ansiamos de coisas boas serão realidades. E realidades muito superiores ao que nós sonhamos. Por isso o amor, ele é maior. Por quê? Porque lá, eternamente, nós desfrutaremos do amor na dança da Trindade. Na dança do Pai, do Filho e do Espírito Santo, junto aos santos que pela graça de Deus foram salvos. Todavia, a fé que nos é necessária hoje para crer no Senhor, cessará. Por que cessará? Porque como ele diz aqui no verso de número 12, mas depois veremos face a face. Já não será necessário a fé, já não será necessário um esforço de luta contra a incredulidade, porque nós veremos face a face. Da mesma forma, a esperança. Nós não teremos esperança no céu, porque lá já a esperança estará sendo realidade vivida por nós. Aquilo que nós esperamos hoje, aquilo que nós ansiamos hoje, será uma realidade vivida no céu. Por isso cessará. Ou seja, virá o que é perfeito ou completo, e porque ainda não veio o que é perfeito, o que é completo, nós necessitamos dos dons espirituais. Quando chegarmos na maturidade, não precisaremos dos dons, pois não veremos como um espelho embaçado, como nos tempos de Paulo era visto um espelho, com uma imagem imperfeita, mas teremos a eternidade para conhecer a Deus, mas o conheceremos face a face. Não vamos necessitar de fé. Essa maturidade ainda não chegou, nós não podemos dizer que essa maturidade chegou, que essa plenitude chegou, pois ainda não somos uma igreja perfeita, somos uma igreja com manchas, somos uma igreja com marcas. A igreja ainda necessita de arrependimento, ela ainda necessita perdoar, você ainda necessita ser lembrado que deve amar os seus irmãos. Ainda necessita ouvir que sem amor você não é nada. Nós ainda temos crises de fé, ainda deixamos de amar a Deus e nossos irmãos. Na nossa peregrinação deste mundo, nós precisamos lidar com a depravação humana, com os efeitos da queda que ainda nos arrastam para uma vida de pecado. Por isso os dons são necessários. E com essa última expressão aqui, eu finalizo a argumentação em relação a esses 3 pontos que Paulo traz, deixando claro que a vigência dos dons, elas estão anexadas ao tempo em que virá o que é perfeito, e o tempo em que virá o que é perfeito é a Nova Jerusalém. Não é o encerramento do cânon e nem o encerramento da era apostólica. Mas como viver o continuismo? Como viver os dons espirituais de forma a honrar o nome de Deus? Como viver essa verdade? Veja, o verso de número 12, o capítulo 12, verso de número 31, Paulo nos dá 2 dicas aqui no verso 31 e no verso 1 do capítulo 13. Primeiro ele diz que nós devemos procurar com zelo os melhores dons. E o segundo ponto é que ele diz no verso 1, no final do verso 31, aliás, e agora vos mostrarei um caminho superior, ou seja, ele nos indica, ele nos exorta a procurar os melhores dons, mas ele nos coloca um caminho muito superior. Donald Carson, ou D.A. Carson, diz o seguinte: diante do triunfalismo dos coríntios, de sua escatologia ultra realizada, ou seja,
uma ostentação, né, dos seus dons. É necessário mais do que somente exortar os crentes a buscar os melhores dons. Ele deve demonstrar que o fruto supremo do Espírito, o amor, pode acabar sendo colocado de lado, mesmo quando os crentes começaram a se esforçar em busca dos melhores dons. Por isso, depois de exortá-los a buscarem os melhores dons, acrescenta: e agora vos mostrarei um caminho muito superior. O que Carson quer nos dizer aqui é que não basta simplesmente buscar com zelo um dom espiritual. Não basta simplesmente usar o dom espiritual. Se não há amor, não há nada. Paulo expressa aqui não simplesmente um dom, mas um modo superior de vida, uma lente na qual a igreja deveria enxergar todas as coisas. Ele coloca o caminho superior, que é o amor. Não que os dons não sejam importantes, porque eles são, como eu disse anteriormente, mas existe um caminho superior do que os dons. Se for dado atenção extrema em relação aos dons espirituais, o amor pode ser deixado de lado. E pior, pode ser que o uso e a motivação dos nossos dons espirituais seja pecaminosa, carnal, mundana, diabólica. O amor não é um dom espiritual, mas um modo de vida superior que a igreja deve viver, sem o qual, se não vivermos nesse amor, os dons perdem completamente o seu valor. Não há valor em dons espirituais numa igreja onde o amor não é vivido. Os dons espirituais, por incrível que pareça, não são evidência de uma pessoa batizada no Espírito Santo. Não são evidência da presença do Espírito Santo em uma igreja. O que carimba a vida do crente é o fruto do Espírito em Gálatas 5, versos número 22 ao 23. Na harmonia de 9 características que são encabeçadas, fundamentadas no amor. O ponto aqui é que Paulo começa uma narrativa de defesa desse argumento, que não dá margem para nós querermos ver, viver, receber dons, se antes não nos preocuparmos com o nosso coração, se antes não nos preocuparmos em amar. O verso de número 1 do capítulo 13, Paulo diz o seguinte: mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como prato que retine. Eu não vou entrar na especulação aqui se essa língua dos anjos é uma língua estranha, como os pentecostais acreditam, ou coisa nesse sentido. Eu não vou especular porque o texto não nos deixa claro. Mas eu sou muito inclinado a perceber aqui que Paulo está usando uma linguagem hiperbólica, ou seja, uma hipérbole. Ele está exagerando, extrapolando no argumento. Porque é certo que Paulo, ele não fala a língua dos homens, todas as línguas dos homens, ele não conhece todas as línguas dos homens, e nem tampouco também a língua dos anjos. O que ele está dizendo, ele está dizendo o seguinte: olha, nós nem conhecemos a língua dos anjos. A Bíblia não fala sobre o que é a língua dos anjos. Todas as vezes em que os anjos se comunicaram com o homem nas Escrituras, foi por meio de linguagem humana, não foi por meio de linguagem estranha. O que Paulo está dizendo assim é que, cara, mesmo que eu falasse todos os idiomas do mundo, soubesse tudo de linguística, de hebraico, grego, francês, italiano, japonês, tudo. Se eu falasse tudo isso, inclusive não somente isso, mas uma língua estranha, a língua dos anjos, se eu falasse tudo isso, mas se eu não tivesse amor, eu seria irritante. Eu seria insuportável. Porque assim é o barulho de um sino que não para, como ele diz aqui. Se não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um prato que retine. Imagina aquela batidinha num prato, tim, 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 constante, sem parar. Um som irritante. Pessoas que sabem de tudo, mas não têm amor, são irritantes, em outras palavras.
Paulo está dizendo que não importa quem você seja, não importa o seu dom, não importa o que você conhece, não importa o seu conhecimento das coisas, das ciências, não importa o quão extraordinário seja o seu carisma, não importa o quão extraordinário seja os seus dons, sem amor são inúteis, nada são. Sem o amor nós seremos vazios. É um som solitário, um som sem harmonia, sem a robustez de uma banda inteira tocando. É um som sem sentido, como um sino. Até ecoa um barulho, faz um barulho, mas não há beleza como uma boa música. É um som vazio, é um som insuportável, é um som que nos leva à irritabilidade. Não há dom, não há conhecimento, não há obra neste mundo que tenha sentido se o amor não for uma realidade em nós. É isso que Paulo está dizendo. De nada vale, nós somos zeros à esquerda, espiritualmente falando. E Paulo continua a sua argumentação, trazendo dons aqui, colocando dons espirituais. Olha, mesmo que eu tivesse o dom de profecia, lá no verso 2, e conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, se não tivesse amor, eu nada seria. Pode ser alguém com dom de profecia, pode ser um grande mestre da igreja, dotado de conhecimento teológico, pode ser alguém com dom de fé, como um plantador de igreja é. Nós que recebemos o chamado de Deus para plantar igreja, recebemos o dom da fé. E mesmo que tenhamos esse dom maravilhoso para um exercício de plantação, para um exercício missionário, sem amor é inútil. Pode ser até mesmo um filantrópico, um mártir. Pode ser alguém que vende tudo, como Paulo diz aqui. Mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me traria benefício. Não existe sentido, nem mesmo no martírio, o dom mais nobre, o dom maior da igreja, é o martírio. Você morrer pela fé, queimado, decapitado, estrangulado, espancado, seja lá o que for, crucificado. É um dom, o martírio é um dom. Esse dom ninguém quer, né? Os nossos heróis queriam. Eles clamavam por isso. Era um desejo do coração deles. Porque 1 Coríntios 13 não era apagado das Bíblias deles. O dom do martírio, ainda que tenhamos o dom do martírio, de morrer pela fé, é a coisa mais nobre que existe no meio da igreja. Sem amor, não há benefício algum, não há sentido, é vazio. O ápice da expressão zelosa da vida de um discípulo, seja ele um amor filantrópico, missionário, plantador, cheio de dons, martírio, sem amor é inútil, não somos nada, pior do que isso, perdemos a identidade. Olha só o que Paulo diz, no verso número 2, mas se não tivesse amor, eu nada seria, não sou nada, perco identidade, não tem marca. Não importa, meus irmãos, qual seja a habilidade que temos, o amor é imprescindível para a igreja de Cristo. Uma igreja sem amor é uma igreja sem identidade. Uma igreja sem amor, por mais obras que ela realize, ela não tem identidade, ela é vazia. Não importa as programações, não importa a excelência da comunicação, a qualidade musical que se toca no louvor, a profundidade teológica dos membros que ensinam na igreja, sem amor não é nada, é inútil, é uma igreja irritante, e talvez não seja irritante para esse mundo, mas é irritante aos ouvidos de Deus. E como é o amor? E como é o amor? Paulo não se detém em definir detalhes, mas a descrever de forma prática o que é o amor aqui. Nesse sentido, o amor, eu diria que ele é um
uma lente, um filtro, como se fosse um óculos, que nos faz enxergar tudo o que fazemos na igreja. O amor é a lente na qual nós devemos praticar as nossas obras como povo de Deus e o uso dos nossos dons espirituais. Paulo personifica o amor dizendo que o amor é, em alguns momentos, e aí ele define o que o amor é. Em outros momentos, ele personifica o amor dizendo o que o amor não é. Uma linguagem meio confessional, não é verdade? Nós tivemos um culto falando sobre confessionalidade. Nós cremos assim, nós não cremos nisso. Mesma coisa em relação ao amor. O amor é isso, o amor não é isso. Olha só o que ele diz do verso 4 ao 7. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal. Não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Pode-se dizer aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que só existe uma divisão aqui, de um resumo de todas as características do amor. O amor ao próximo e o amor próprio. O amor a si ou o amor ao outro. O amor que procede de Deus e o amor idólatra. Uma igreja que perde isso, ela perde a sua capacidade de expressar Jesus Cristo para um mundo de pessoas que amam a si mesmas. Por quê? Porque a igreja se torna igual ao mundo. A igreja para de influenciar o mundo e passa a ser igual ao mundo, ela age igual ao mundo. No amor mencionado por Paulo, nós temos paciência com os nossos irmãos. Quanta impaciência aqui em São Paulo, não é verdade? Quanta impaciência, ninguém tem paciência para mais nada. Ninguém sabe esperar mais nada. No amor que Paulo nos traz, a paciência com os tropeços dos nossos irmãos, não esse cancelamento desenfreado que se vive por aí. Entendemos que estamos vivendo juntos o processo de santificação, juntos. O amor não inveja. Por que esse amor não inveja? Porque ele tem contentamento em Jesus. O amor não inveja porque temos tudo, entendemos que temos tudo. Como diria John Piper, Deus é o Evangelho e nós recebemos Jesus Cristo, nós recebemos o Evangelho, nós temos Ele conosco. Jesus, como eu tenho dito, é o tudo para nós, é o tudo de Deus para nós. Nós temos contentamento em Cristo, e por termos contentamento em Cristo, não queremos ter o que é dos nossos irmãos, por isso nós não invejamos, porque amamos. Não há orgulho porque nós não fazemos as coisas para ser vistos, para ser paparicados, para ser mimadinhos, para ter um cargo na igreja, para querer parecer superior a alguém. No amor não há orgulho porque não há interesses próprios. Nós não olhamos antes os nossos interesses, mas os interesses dos outros, como esses dias o Mateus pregou para nós aqui. O interesse dos outros vai na frente do nosso, não o nosso interesse. Se o seu interesse está na frente, você não ama. Você é como um prato vazio, um sino insuportável que emite sons por meio das tuas obras. Precisamos vasculhar os nossos corações, meus irmãos. Será que não são interesses próprios que estão nos movendo a ser igreja? O amor não procura interesses próprios. Ele não olha só para o próprio umbigo. Ele não quer impor aos outros aquilo que só diz respeito a ele. Aquele que ama, pensa no menos favorecido. Isso aqui não deve ser um atributo da esquerda, da ideologia política de esquerda. Isso aqui deve ser nosso, bíblico. Isso é bíblico.
Olhar para os menos favorecidos não é uma questão de ideologia, pode até ser utilizado por ideologias, mas é nosso, é bíblico, deve ser cristão, deve ser vivido pela igreja. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo que muitos aqui vão cair agora? Inclusive eu. Veja, por exemplo, a nossa igreja, Cidade 5. Com a grande maioria de jovens adultos, entre 25 e 40 anos. A grande maioria está nessa faixa etária, 25, 40 anos. Jovens / adultos. Imagine um cenário onde nós vamos abrir uma votação para escolher o melhor horário do culto. Duas perspectivas nós teremos. O que é melhor para você? Você vai votar guiado no que é melhor para você? Ou você vai pensar em casos com menos facilidades dentro do horário? Por que eu falei dos jovens adultos? Porque na grande maioria, certamente, dos jovens, acordar cedo não é uma coisa legal. E essa votação ganharia. Nós faríamos o culto num horário à noite, num horário ruim, para um idoso, por exemplo. Por quê? Porque nós não pensamos que há poucos idosos na nossa igreja e eles não têm força para ganhar uma votação. A gente pensa com o estômago. Pouco importa se esse idoso dorme cedo, se ele acorda cedo. A nossa igreja precisa ser um exemplo de esvaziamento de si. Nós não devemos desejar gêneros musicais aqui por causa dos nossos gostos pessoais, mas precisamos pensar naqueles que não têm voz de optar. Idosos que às vezes não têm nem um WhatsApp para mandar para mim uma sugestão, não tem um Spotify porque não escuta. Será que o que guia as nossas vontades é o que diz respeito a nós antes de mais nada? Será que nós estamos dispostos a abrir mão de direitos? O amor que não busca interesses próprios, ele é um amor que nega os seus direitos. Os deveres eu não vou nem dizer, né? Não vou nem falar dos deveres, mas dos direitos. Um amor que não tem esse apego a si mesmo. O que é melhor para você ou para quem mora mais longe, o local do culto? O melhor para você ou para alguém que tem menos condições financeiras de se locomover? Essas respostas precisam nos provocar a analisar e vasculhar o nosso coração. E isso não é responsabilidade exclusiva do pastor. Não é só o pastor que tem que pensar assim. A igreja deve pensar assim. Bom, pessoal, somos na maioria jovens, mas temos como ceder um horário que seja melhor para o idoso. Temos como ceder nos encontrar num local que seja confortável para uma grávida sentar. Temos como ceder lugar que seja melhor posicionado para uma pessoa que tem alguma espécie de deficiência física, alguma coisa nesse sentido. A cultura da Igreja de Cristo precisa ser contrária à cultura que predomina na cidade de São Paulo. A cultura que não dá lugar no metrô, que não dá lugar no ônibus, que não dá lugar no trânsito, que não dá lugar em nada. Ah, mas essa é a nossa cultura. A Bíblia não está nem aí para isso. A igreja de Corinto era uma igreja extremamente semelhante à cultura que há aqui na nossa cidade. Que tipo de amor que nós temos tido pelos nossos irmãos, por aqueles que estão junto conosco? Essas respostas precisam nos incomodar, meus irmãos. As respostas a essas perguntas me incomodaram muito essa semana. Eu percebi o quão pecador eu estava sendo em algumas questões. O amor não guarda ressentimento do mal. Veja, existem pessoas que guardam ressentimento porque foi demorado 2 semanas para se responder o WhatsApp. Eu fico imaginando assim,
Como é viver? Como que era a igreja há 15 anos atrás? 20, 30 anos, quando não tinha tecnologia, 50 anos atrás. Não há ressentimento do mal. Seja o mal uma não resposta ao WhatsApp, como alguns encaram como sendo uma maldade. Seja o mal no sentido de um abuso, de uma ofensa maldosa, de uma fofoca, de uma difamação, de uma calúnia inventada. Quando amamos, nós não guardamos ressentimento desses que nos ofendem. Paulo está dizendo de alguém que faz o mal. E quem ama não procura vingança. Às vezes é difícil, mas se amamos, devemos lutar contra o desejo de nos vingar. O amor nunca se alegra com a injustiça, verso de número 6. Quando nós lidamos com um ato injusto, uma calúnia diante de uma pessoa, uma inverdade, um abuso, quando nós lidamos com isso, nós não nos alegramos, nós ficamos furiosos. Meus irmãos, quando nós vemos um ato de injustiça, nós não podemos ser covardes, porque a covardia é sinal de que não amamos. Não amamos. Não importa quem seja, não importa quem tenha feito a injustiça, nós não nos calamos. Porque amamos, porque somos cheios de amor. É por isso que um pastor se utiliza da sua voz profética para denunciar o que está errado. Não pelo prazer de brigar, pelo prazer da treta, da guerra, mas pela sede de justiça que provém de Deus, por ansiar a verdade e o amor aos pequeninos que são afligidos por homens maus. Quando nós amamos, somos tomados de coragem para enfrentar sistemas que se opõem aos princípios do reino de Deus. No amor mencionado por Paulo, não há espaço para trocas. Olha só o verso número 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É um amor pleno, é um amor grande. Não há espaço para trocas. Nós não amamos porque temos algo em troca. Por exemplo, como o amor que nós sentimos pelas nossas esposas. Eu acredito que você ama sua esposa. Eu acredito mesmo. Quando nós amamos a nossa esposa, meus irmãos, o nosso comportamento diante desse amor, por muitas vezes é um amor que recebe algo em troca. Nós podemos ter filhos com ela, nós podemos ter uma amizade. As nossas esposas são amáveis, o seu marido é amável. Existe algo de amável nele para que você o escolha, ou para que você a escolha, ou escolheu para se casar. O amor de Deus não é assim. O que nós temos para dar em troca? O que nós temos para dar para Deus? Nós não somos amáveis. Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos rebeldes contra o Senhor. Ele nos amou quando nós não o amávamos. Ele nos amou quando nós o rejeitávamos, quando nós o odiávamos, mesmo que não expressássemos isso com nossas palavras, mas expressávamos pela nossa desobediência à sua lei, porque aquele que ama obedece os mandamentos do Senhor. O amor de Deus, ele é um amor, como diria D.A. Carson, autogerado. Ele vem de Deus, ele flui de Deus. O amor de Deus é inexplicável, é incondicional. Deus te escolheu de forma incondicional. O amor que nós temos pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos, por quem quer que seja, ele tem condições. Ele nos dá algo em troca. Aí talvez você diga, Fabinho, meu filho só dá fralda cagada. Esses dias eu ouvi de um pai novo da nossa igreja que ele chegaria ao ponto de comer o que a filha dele faz. Eu falei, nossa, é muito amor, hein, cara?
Tem algo em troca envolvido, tem alguma troca, tem um afeto, tem o simples fato de você ouvir a vozinha do seu filho te chamando de pai. A sua esposa que seja, há uma troca, mas o que troca há entre nós e Deus? O que nós podemos dar a Deus que Ele não tenha? Ou o que nós temos para dar? O que eu tenho para dar? O que você tem para dar a Deus? A gente não tem nada. Ele é tudo, Ele é completo, Ele é pleno, Ele é Deus. O amor de Deus é inexplicável. Esse amor jamais é vencido, como diz no verso número 8. Esse amor é a marca de uma igreja habitada pelo Espírito Santo. É um amor autogerado, que fala de um Deus que ama quem não é amável. O amor dele por nós é autogerado, está intrínseco no ser de Deus, não no objeto do seu amor. Deus não nos ama porque Ele encontrou algo em nós. Ele nos ama porque Ele é. Deus não te ama pelo que você faz e também não te ama pelo que você é. Ele te ama pelo que Ele é. Ele é amor. E uma igreja que entende isso é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Nós não amamos como Ele, mas em certo sentido, o amor autogerado dele nos toca e tem poder para nos fazer amar quem não é amável. Tem poder para nos fazer amar aqueles que nos perseguem. Tem poder para nos fazer amar aqueles que fazem o mal, aqueles que blasfemam contra o Senhor. Tudo sofre. O amor tudo sofre. Ou seja, ele recebe em si a carga de amar. Eu me lembro de uma vez onde, no ano de 2016, chegou num ponto que nós estávamos aqui em São Paulo, que eu e a Anne, nós não tínhamos mais condições de continuar morando aqui. E o Wellington, Portugal, o El, chegou para mim chorando e falou assim: cara, eu tenho dinheiro guardado na minha poupança. Ele é todo teu. Fica aqui. Óbvio que eu rejeitei. Mas ali ficou uma coisa muito forte para mim no meu coração. Tudo sofre. Ele absorveu a perda. O tudo sofrer é absorver em si a perda por amor a alguém. É absorver os danos. Você fica com os danos, você não coloca para o outro o dano da perda. Tudo crê, como diz no verso número 7. Sabe, aquele estilo de vida de pensamento que nós temos muito forte nos nossos dias, de desconfiar de tudo, de todos, é o contrário desse tudo crê. Tudo crê é o seguinte: quando você tem um irmão em Cristo, ele sempre será inocente diante de uma acusação, seja de uma pessoa, seja da tua mente. Você não espera o pior das pessoas. Você tudo crê, você espera o melhor. Até que seja provado o contrário. Você sempre procura pensar: não, cara, não é isso. Ele não está de maldade, ele não está fazendo isso porque ele está querendo, ele está olhando lá na frente. Não, o tudo crê, ele crê na pessoa, ele crê na bondade de Deus que atinge o coração daquele irmão. O amor bíblico não dá margem para desconfianças no meio do povo de Deus. Assim é também num casamento. Nós não precisamos ficar vasculhando a vida do nosso cônjuge. Nós cremos na bondade de Deus que os molda. Isso não quer dizer que ignoramos a depravação radical, mas que o Evangelho é superior ao pecado. Os efeitos do Evangelho são poderosos na vida da igreja. Se você é desconfiado, extremamente crítico, você precisa se arrepender e passar a amar as pessoas como a Bíblia nos exorta a amar. Tudo espera.
Ou seja, o esperar aqui não é esperar o horário, né? Você marca um encontro e fica esperando lá. Não é tudo espera, mas é no sentido de esperança. Você tem esperança que aquela pessoa vai mudar. Você tem esperança no Evangelho moldar a vida daquele teu irmão. Tudo espera. Tudo suporta. Eu me lembro de uma história que marcou a minha vida em relação a tudo suportar. Tem muito a ver com tudo sofre, né? No final de 2017, começo de 2018, eu não tinha um lugar para morar. Literalmente, eu não tinha. Nenhum lugar aceitava o fato de que eu era pastor para alugar um lugar e não tinha nenhum salário suficiente para comprovar renda e ter um apartamento e nem também registro, coisa nesse sentido. Sem contar o péssimo testemunho que pastores dão com acordos e contratos aqui na cidade de São Paulo. Então eu não consegui achar um lugar para morar. Literalmente eu fiquei na rua, eu e a Anne. Fui morar com o meu tio, fiquei um tempo, mas ficou difícil morar lá. E depois um casal, pouco conhecido na igreja na época, nos convida para morar com eles. Eles moravam num estúdio. Não era um apartamento de 6 quartos, mas no estúdio. Estúdio não tem divisão, é um quarto, uma sala, tudo junto. Primeiro eles nos deixaram um mês lá, eles foram viajar. Antes de sair para a viagem, esse homem de Deus me chamou, falou: Fabinho, eu fiz uma compra, tudo que tem na geladeira aqui é para vocês. Eu não tinha R$1 no meu bolso. Esse irmão foi viajar, voltou, e deu uma espécie de migué que ele queria ficar na casa dos pais deles alguns dias, para deixar a gente lá no apartamento. Eu sei que foi um migué, porque tudo suportou. Suportou o desconforto de sair da sua própria casa e dar de morar para o seu próprio pastor. Tudo suporta. Absorve os danos, absorveu o dano do prejuízo de comprar comida para que a gente tenha um mês de despensa. Suportou o dano de ele e a esposa dele, Sérgio e Mila, estou falando do Sérgio e da Mila, saírem da sua casa, deixarem um outro casal na sua casa e irem dormir num quarto na casa dos pais por 3 meses. Esse é o amor bíblico que Paulo está se referindo aqui em 1 Coríntios 13. Você talvez esteja se questionando: mas Fabinho, eu queria saber mais dos dons espirituais, do que eu tenho, como usar. Meus irmãos, eu estou fazendo o que Paulo fez aqui, eu estou indo além disso. Eu estou colocando o que o apóstolo nos coloca, nos dando instrução de algo que incrédulo algum pode viver. O incrédulo pode até imitar um dom espiritual, mas ele nunca imitará o amor ágape, o amor autogerado de Deus, o amor puro, que não espera nada em troca, o amor que não importa se você vai ser recompensado por aquilo, não importa, o que importa é amar, é entregar esse amor ao próximo. Os dons são imitáveis, mas o amor de Deus jamais será imitado por este mundo de trevas. Jesus nos diz em João capítulo 13, verso número 35, nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha só, a marca da igreja não é a profecia, não é o dom do ensino, não é a grande robustez do nosso calvinismo. A marca da igreja é amarmos uns aos outros. Esse é o ápice dos dons espirituais, esse é o ápice daquilo que nós precisamos buscar. Os dons acabam, os dons terminarão, mas o amor é eterno, o amor não terminará, o amor será eterno. Por que ansiamos tanto saber nosso dom, saber qual é o nosso propósito? Pastor, qual que é o meu propósito? Como eu descobri o meu propósito? Meu irmão, o teu propósito é amar. É amar, não importa como. Seja sendo rejeitado, seja ofertando, seja
servindo, mas ame o teu irmão, ame a tua igreja, ame aqueles que contigo comungam o sangue de Cristo. Será que nós fazemos tanto essa pergunta porque estamos usando as lentes que os incrédulos usam? Meus irmãos, eu diria para vocês que não são os cessacionistas, os incrédulos, mas aqueles que pulam o capítulo 13 de 1 Coríntios. Esses são os incrédulos. Costumamos chamar de frio os irmãos que não creem nos dons espirituais hoje. Mas frios são aqueles que negam a verdade de que o amor é muito mais do que um dom. O amor é um mandamento. Frios são aqueles que não amam o seu irmão. A frieza espiritual se dá pela desobediência e não pela vertente teológica que se opta em relação aos dons espirituais. É muito triste ver que o poder do argumento de Paulo, daquilo que ele está tratando aqui, se perde em relação à discussão que nos nossos dias protagoniza em relação ao cessar ou não dos dons espirituais. Ao meu ver, cessacionistas e continuistas são levados de forma despercebida a atropelar a beleza do que está sendo tratado aqui. Que ambos deveriam concordar que o amor é vital para a igreja cristã, que é habitada pelo Espírito Santo de Deus. Algumas aplicações, meus irmãos, e esclarecimentos importantes em relação a isso. Fabinho, você crê no dom de línguas? Sim. Eu creio, meus irmãos. Há contextos missionários que Deus se manifesta de forma diferente do que nós estamos habituados a ver em grandes centros urbanos como São Paulo. Fabinho, você crê como os pentecostais a respeito dos dons espirituais? Do dom de línguas? Não. Não creio. Primeiro, porque a Escritura limita isso claramente, 1 Coríntios 12, e mais específico no capítulo 14. E segundo, que os dons eles estão vinculados a 3 princípios norteadores. O primeiro é a glória de Deus, ou seja, o fim do dom espiritual é a glória de Deus, é a manifestação da glória de Deus. Em segundo lugar, é a edificação da própria igreja. O dom, ele é dado para a edificação da igreja, do corpo. E por fim, o aspecto missionário, o avanço do evangelho. Deus nos concede dons para a expansão do evangelho. E não é nenhum desses 3 princípios que nós vemos em grande parte das igrejas carismáticas e pentecostais, em relação ao dom de línguas. Então não, eu não creio dessa forma. Não creio que seja um dom, como muitos entendem nesse sentido. Segundo ponto muito importante em relação aos dons espirituais. O culto público não é um lugar de desordem. O culto público ele tem o exercício de alguns dons. Porque algumas pessoas já me falaram isso. Ah, Fabinho, mas eu quero usar meus dons no culto. Nem todos os dons serão usados no culto. Por exemplo, o dom de aconselhamento pastoral, ele não é usado no culto. O pastor não usa o dom de aconselhamento durante um sermão, durante uma pregação, Claro, tem conselhos, mas é diferente. Existem dons que eles não são usados no culto, todavia, existem dons que são utilizados no culto. E Paulo delimita o que deve ser feito no culto no capítulo 12, 13 e 14. Nessa perícope nós entendemos muito do que deve ser feito no culto. O que prevalece no culto é a pregação da palavra, é quando a escritura é aberta, lida e exposta para a igreja. Esse é o momento alto da igreja. Além disso, o que prevalece no culto é o amor mútuo entre os irmãos. É o ceder uns aos outros, é o dar espaço de uns aos outros no momento do culto. É muito mais espiritual, como eu falei, nós pensarmos no melhor horário para o nosso irmão ter um culto, estar no culto, do que para nós. Isso é muito mais espiritual do que alguém vir aqui e começar a profetizar.
que prevalece no culto é a pregação da palavra, o amor mútuo entre os irmãos, um cedendo sempre que possível ao outro. O grupo de louvor cedendo ao melhor para a igreja, não para si, não para a sua performance musical. A igreja cedendo o melhor ao irmão do lado, o edificando, cantando, sorrindo, seja o que for, adorando a Deus. Os servos e oradores, aqueles que fazem as orações durante o culto público, dando o seu melhor para abençoar os irmãos em amor. O pastor cedendo a toda a congregação o seu labor no ensino, as suas noites mal dormidas, sono, cansaço, mergulhando nas Escrituras para trazer o ensino fiel das Escrituras, abrindo mão de desejos pessoais, de confortos e coisas nesse sentido. Trazendo o que nós falamos semana passada, o culto público ele é missional. Porque nele nós encontramos a glória de Deus e o amor da igreja, o amor dos irmãos, entre os irmãos. Isso constrange o incrédulo. Não é uma bagunça louca, um monte de gente gritando, gente dançando com bandeira, coisa arada no palco. Isso não constrange ninguém, na verdade, em alguns pontos, não é legal. Sabe, gente, não é legal. Não é legal. Ninguém gosta. Só quem está se apresentando. Desconcentra, atrapalha, a poluição visual, tira do foco o que está sendo cantado, o que está sendo falado, o que está sendo pregado. Nós abrimos mão de desejos pessoais pelo bem dos nossos irmãos. Isso é um ápice da espiritualidade que Paulo nos trata em 1 Coríntios 13. Isso é uma amostra aos incrédulos que de fato somos filhos de Deus. E isso é sobrenatural. Quando você ama o teu irmão, quando você ama aquele que é diferente de você, quando você ama pessoas de etnias, de culturas, de maneiras de pensar muito diferentes de você, mas você ama. Isso é sobrenatural. Isso é constrangedor para alguém que não crê no Senhor Jesus, porque isso não se encontra em lugar nenhum do mundo. O mundo é sectário, ele só vê os próprios interesses. Ele até se junta, mas visando os próprios interesses. Terceiro ponto, como eu posso descobrir o meu dom, Fabinho, usar o meu dom? Primeiro de tudo, meu irmão e minha irmã, ame a Deus e ame seu irmão, ame o seu próximo. Pois o próprio desejo desenfreado de querer saber o seu dom espiritual pode ser uma ambição egoísta. Por isso, negue-se a si mesmo, se esvazie de si, porque Cristo Jesus, que sendo Deus, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Esvazie-se de si e se encha do Espírito Santo. Pois por meio do Espírito nós somos santificados à imagem e semelhança de Jesus. O trabalho do Espírito Santo é moldar o nosso caráter, moldar o nosso coração para sermos parecidos com Jesus. Quando as pessoas vêm ao nosso culto, olham para o lado, olham para nós, a maneira como nos tratamos, elas precisam encontrar Jesus em nós. E isso é uma obra do Espírito Santo na nossa santificação. O Espírito Santo aponta para Jesus no nosso caráter. Paulo, ele nos explica no verso de número 31 do capítulo 12, que nós devemos procurar com zelo os melhores dons. O fato de você procurar o amor, pensar no amor, fundamentar no amor, não te exime de querer os dons. Você pode querer, você pode orar pelos dons, desejar os dons espirituais. Meus irmãos, um pastor não tem todos os dons. Uma liderança não tem todos os dons. Por isso você precisa clamar por dons espirituais, querer. E Paulo diz, procure com zelo os melhores dons. Tenha zelo ao procurar o teu dom. Quais zelos? O zelo pela glória de Deus, zelo pela igreja de Cristo. Zelamos buscando com temor crescer no dom, afiando ele para um melhor corte, como se fosse um machado. Ou como se fosse uma navalha de barbear.
Ambos precisam estar afiados, mas têm usabilidades diferentes, têm aplicações diferentes. Afiamos os nossos dons pela leitura criteriosa da Sagrada Escritura. A Bíblia te molda a usar o seu dom da melhor forma possível. Lemos bons livros de boa teologia e seguimos o conselho pastoral para que possamos aperfeiçoar aquilo que Deus nos deu por meio do discipulado. Por fim, meus irmãos, eu quero encerrar aqui esse longo sermão. Nós precisamos pedir perdão ao Senhor, porque nós não amamos como 1 Coríntios 13 diz que nós devemos amar. Temos muitos talentos aqui nessa igreja, mas ainda tropeçamos no amor. Tropeçamos muito no amor. E eu me coloco como o primeiro disso. O primeiro que precisa se arrepender nesse sentido. Pois nós não amamos como está sendo descrito aqui. Paulo está descrevendo Jesus Cristo. Jesus é este que ama dessa forma. É uma descrição do Evangelho. É uma descrição do amor perfeito, autogerado de Deus no seu Filho, que morreu, padeceu numa cruz, derramou seu sangue precioso para que pecadores terríveis como nós pudesse hoje estar reunido cultuando o seu nome. Ele nos amou incondicionalmente, suportou tudo, sofreu tudo. Ele é a nossa referência, Jesus é a nossa referência. Precisamos confessar nosso pecado, nos achegando confiadamente no trono da graça, clamando para que passemos a amar como Cristo amou os seus irmãos. O alvo de uma igreja continuista, primeiro, é o amor. Os dons estão a serviço do amor. Nós precisamos ser humildes, entendendo dois princípios que Paulo nos dá aqui. 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Se você deseja um dom, deseje porque você vê uma necessidade no próximo. Deseje abençoar o próximo. O segundo princípio que Paulo nos coloca é o verso de número 11. Mas um só Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Ou seja, a glória é toda de Deus. A glória não é de quem possui o dom espiritual. Não é de quem tem o melhor dom, não é de quem manifesta o melhor dom do ensino, profecia, sei lá, cura, que seja. O mérito é do Senhor Jesus. O mérito é de Deus Trino. É o Espírito que concede isso a nós. Porque Ele nos dá conforme Ele apraz. Meu irmão e minha irmã, que antes de ter qualquer dom, nós tenhamos amor entre nós. Que nós possamos viver a evidência de que o Espírito Santo habita entre nós. E que no final desse tema pilares, o continuismo, tendo sido colocado por último, seja o balizador de todos os outros pilares da nossa igreja. Que tudo o que venhamos fazer, se fizermos sem amor, não tem sentido. Pregar positivamente, acreditar no complementarismo, sermos missionais, confessionais, termos uma boa confissão de fé, tudo isso é maravilhoso, cara. Nós temos marcas maravilhosas para seguir como igreja, mas se nós não tivermos o amor, tudo isso não serve de nada. Que possamos nos arrepender diante do Senhor Jesus e que Ele tenha misericórdia de todos nós. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Infelizmente, aqui, enquanto nós vivemos, precisamos ouvir correções, precisamos ouvir a palavra de Deus confrontando-nos em nosso pecado. Nós, de fato, precisamos aprender a amar, meus irmãos. Como igreja, temos muito a evoluir ainda. Muito, muito em nossas ações, em nossas orações.
E o culto público é uma forma de manifestarmos esse amor uns pelos outros. É por isso que temos dificuldades em encarar a transmissão como um culto a Deus, porque não existe a edificação mútua, não existe a manifestação dos dons e não existe a manifestação daquele que é mais excelente, que é o amor. Por isso nós nos alegramos com a volta dos cultos, nos alegramos por essa palavra, pela vida do pastor, por essa correção, que eu creio que foi muito pertinente a mim e eu creio que a muitos irmãos também. E o culto é composto por diversos momentos. Após a pregação existe a resposta do povo de Deus, aquilo que foi ensinado. Nós, membros, não somos meros espectadores, não é uma apresentação, isso aqui não é uma aula, é um culto, nós estamos juntos, adorando a Deus. Por isso, nesse momento eu te peço, fique de pé, nós vamos responder a Deus em arrependimento, nós vamos clamar a Ele por misericórdia, nós vamos pedir a Ele que transforme os nossos corações, porque somos completamente necessitados disso. Antes disso eu quero fazer uma leitura aqui. Deus é tudo. Ó Deus, cuja vontade a tudo vence, não há conforto em coisa alguma, a parte de alegrar-me em Ti e estar engajado em Teu serviço. És tudo em todos, e tudo o que é prazeroso em mim, nada mais é do que aquilo que o Senhor fez. Tua vontade sobremodo me agrada, seja ela qual for, venha a ser o que for com respeito a tudo. Se Tu me permitisses decidir por mim mesmo em qualquer circunstância, eu atribuiria a decisão a Ti, pois Tu és infinitamente sábio e não podes errar. Como eu estaria arriscado a fazer? Regozijo em pensar que todas as coisas estão ao Teu dispor e me agrada que assim permaneçam. Quando minha oração se transforma totalmente em louvor, tudo o que eu posso fazer é Te adorar e bendizer. Que devo dar a Ti por todos os Teus benefícios? Estou indeciso, sem saber o que fazer. Há muito quero retribuir-te, mas nada tenho a oferecer. E posso somente me regozijar, porque Tu és quem fazes tudo. E com ninguém, no céu ou na terra, divides a Tua honra. De mim mesmo nada posso fazer para glorificar Teu nome bendito, senão pela graça alegremente render corpo e alma a Ti. Sei que Tu és o autor e consumador da fé, que a obra completa da redenção é somente Tua, que cada obra ou pensamento achados em mim são efeitos do Teu poder e graça, que o único motivo para me fazeres querer e fazer é o Teu beneplácito. Ó Deus, é incrível que os homens falem tanto a respeito do poder e da bondade de homens criados, quando, se Tu não nos refreasse a cada instante, seríamos demônios encarnados. Isso, por amarga experiência, me ensinaste a respeito de mim mesmo. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra que foi exposta nessa manhã. Nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor corrige aquele a quem o Senhor ama, e nós somos alvos do Teu amor. Nós recebemos o Teu verdadeiro amor. O Senhor nos ensina a amar. O Senhor é o exemplo de amor, e com o Teu Espírito Santo nós podemos nos achegar a Ti em amor, oferecer o amor uns aos outros, Senhor. Que a nossa igreja seja um exemplo, Senhor, de amor uns pelos outros. Que o mundo se espante ao ver a forma como nos tratamos. Que a nossa igreja seja abençoada com diversos dons espirituais. Que haja manifestação do Teu poder no nosso meio. Que haja ensino, correção, palavras, Senhor, que vêm direto do Teu coração a nós, mas que em primeiro lugar, que possamos amar a Ti sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nos ensina, Pai, nos humilha, nos faz enxergar o outro como o Senhor enxerga e não como nós
com essas lentes humanas infectadas pelo pecado enxergam, Senhor. Nos ajuda, é o que nós te pedimos, e recebe, Senhor, esse nosso momento de louvor e adoração como uma oferta de cheiro suave e agradável a Ti. Muito obrigado, Senhor, nós te amamos e precisamos do Teu amor para viver. Em nome de Jesus, amém.